Estamos em novembro, mês de conscientização sobre a saúde do homem. E hoje vamos falar sobre Novembro Azul, que destaca a importância da prevenção do câncer de próstata. E para ajudar a entender melhor, eu recebo o médico da família, Dr. Nelo Chescon Neto. Boa tarde, doutor. Bem-vindo ao Ver Mais. Obrigado. Doutor, mês de novembro, culturalmente, a gente sempre tem falado sobre Novembro Azul. De qualquer modo, eu queria que o senhor começasse falando sobre a sua avaliação, sobre o impacto disso no homem. Se isso está se refletindo nessa busca, nessa conscientização sobre a sua saúde. Olha, Kelton, assim, acredito que sim. Conforme as campanhas vão aumentando, a mídia vai divulgando mais, eu acho que essa questão com o tempo, porque é muito cultural, né? O homem começou a gente tem muito acesso à informação, que a gente estava falando, né? Mudou as relações todas, né? Com a informação, você tem muito mais informação, tem muita bobagem, obviamente, mas as pessoas estão mais informadas, têm mais acesso à informação do que antes. E essas campanhas que começaram lá desde os anos 90 para cá, começaram a cada vez a diminuir mais esse estigma, Está quebrando essa resistência. Exatamente, essa resistência. Eu vejo o homem cada vez mais, assim, mais aberto mesmo para isso, ele tem um cuidado. Tem um detalhe que eu costumo falar, assim, que eu costumo ver, assim, que tem bastante relação também com o papel da mulher nessa questão. Tu vê muito o homem que a esposa manda ir fazer. É bem comum. Eu faço bastante atendimento com o sexo masculino, né, fazendo prevenção, né? Principalmente esse é o meu maior foco, é a prevenção, é fazer o check-up e tudo. E eu vejo muito homem, assim, olha, quase que dá para dizer quase uns 80% do que aparece lá. Ah, a minha esposa que mandou, brincando assim comigo, assim. Ou às vezes a esposa entra e ele tem que fazer isso aqui, tem que fazer. Então, eu vejo que cada vez isso está ficando mais natural, está se naturalizando mais esse cuidado, né? Então, talvez seja por isso. E a sua fala é muito importante. Então, você que mulher que está nos ouvindo, dá aquele puxãozinho de orelha. Porque se fala muito em câncer de próstata. Essa é uma das doenças que podem ser diagnosticadas, é o foco do Novembro Azul, mas também é um começo para identificar outros fatores, outras questões de saúde também. Sim, a minha área, como a medicina de família, é uma área, assim, por essência, a gente já faz prevenção. O nosso foco é prevenção. Tem até uma brincadeira na minha área que, assim, chama os meses coloridos, de uma forma, assim, meio diminuindo, assim. Eu sou bem um pouco contrário a isso, eu entendo o lado deles, mas eu penso, assim, que é uma forma de você poder conscientizar as pessoas. Você traz consciência para elas. Às vezes, essa campanha abre mais para poder ter esse diálogo, essa conversa. E eu aproveito na consulta, que muitas vezes a gente, por exemplo, atende uma população enorme, né? Daqui de Joinville. Eu consigo conscientizar ele, por exemplo, que ele tem que fazer outras coisas, outras questões. Ele tem que fazer atividade física, ele tem que se alimentar bem. O que mais mata no mundo hoje é doença cardiovascular. Então, ou seja, ver como é que está teu nível de colesterol. Então, a gente aproveita para isso, principalmente, assim, né? Então, eu acho que tem essa vantagem dos meses trazer isso, conscientizar. Qual o Outubro Rosa, o Novembro Azul, tem o Setembro Amarelo da conscientização, né, da saúde mental. Eu acho fundamental. É o momento que todo mundo está voltado para prestar atenção nisso. Doutor, eu só queria retomar aquilo que o senhor falou sobre que a gente tem acesso à informação. Mas o que significa isso? Não importa a tua idade, a tua situação econômica, teu grau de conhecimento. Dr. Rei, ficou conhecido em todo o país, cirurgião plástico das estrelas, né? Aquele americano meio doidinho, ele veio a público dizer que estava com câncer num grau já elevado, porque ele se negava, ele não queria fazer o exame de toque. Então, isso faz a gente pensar, né? Um médico, uma pessoa da área da saúde, que hoje vem a público dizer, olha, realmente, eu não queria fazer o exame e hoje estou com câncer. Então, por isso a importância de estar reforçando, batendo nessa tecla. Isso é bem importante, sim, porque a gente pensa muito assim, o médico, ele também tem que se cuidar. É muito comum, assim, o médico sofre bastante pressão, né, a gente hoje em dia se fala bastante, o Conselho Federal de Medicina tem uma preocupação muito grande com a saúde do médico, pelo fato disso, assim, tu vê ele se negar, e assim, isso é muito comum, assim, é muito comum no consultório mesmo, ele está aberto a tudo, mas assim, fazer toque não, assim, ele ainda não está aceitando muito bem isso. Mas, assim, aquilo como eu te disse, isso mudou bastante. Eu vejo, assim, de anos atrás para agora, isso está cada vez mais tranquilo. Eu não vejo tanta barreira quanto tinha antes, eu percebo. E eu acho que só vai melhorar. Eu sou um otimista, assim, sabe? Eu acho que a gente, conforme tendo informação, ainda que eu entendo que tem muita informação boba, tem muita coisa que pode,
desinformação mesmo. Existe muita desinformação, que é um mal quando a gente tem acesso a todas as redes, né? Vai ter isso também, mas a gente tem que filtrar. Mas tem muita gente boa trabalhando nisso. Próprio vocês aqui fazendo uma campanha, né, para trazer esse assunto e ficar mais popular. Eu mesmo não tenho o hábito de fazer entrevista. Eu vou dizer, não, mas poxa, é uma forma, eu sempre no consultório, eu gosto de divulgar a saúde para as pessoas. É uma forma de você atingir mais pessoas, isso é maravilhoso. Né? Isso eu agradeço essa sua visão, porque o médico, né, faz esse compromisso, esse juramento de cuidar da saúde dos outros, e dar entrevista é uma forma também de ajudar a disseminar informação séria, importante. Doutor, a pessoa que está nos acompanhando, o homem que está nos acompanhando, ainda não fez o exame, tem aquela resistência, às vezes ele não sabe nem colocar em palavras, porque é tão difícil fazer, né? Porque assim como existem mulheres que passaram por abusos, existem homens também que têm uma história de abuso, uma história de resistência física. Qual que é o seu, digamos, conselho, a sua dica para quebrar esse diálogo, para quebrar essa barreira com o médico? Olha, acho que a grande questão que eu acho que é importante é o médico, no sentido de explicar bem o que vai ser feito. Deixar claro tudo, assim. Eu sempre fui a favor disso, de explicar qualquer tipo de procedimento, qualquer exame. Acho que tem que tentar, de uma forma simples, né, didático, explicar para ele o que vai ser feito. Porque é muito ruim você menosprezar a capacidade da pessoa de entendimento, assim, né? Ó, faz isso. Eu nunca fui a favor disso. Eu acho que tu tem que ser claro, e eu acho que com clareza, eu percebo isso na minha prática, né? Eu vejo que com clareza, eu costumo brincar, com clareza a gente pula num precipício tranquilamente, confiando naquele profissional, porque assim, você foi claro com aquilo, você foi, né, didático, ele entendeu. Eu acho que o problema maior é o que fica em volta disso, em torno disso, essa mística que tem, o que vai ser feito. Eu acho que quando você explica, ele se sente seguro, é tranquilo. E assim, são populações e populações. O exame de sangue é importante fazer para avaliar, o PSA é importante. O toque tem a sua importância também, ele tem uma limitação, mas ele também tem sua importância. Quando o médico acha indicado fazer, na idade certa de fazer, né, assim, é importante. Mas eu vejo bastante assim, que hoje em dia, muitas pessoas mais jovens, a gente estava naquela reportagem anterior, né, falando do mais jovem, eu vejo os mais jovens, as pessoas com 25, 26 anos, que nem é uma população nossa para esse plano, já mais preocupado com isso, já perguntando quando é que eu vou ter que fazer. Então, nesse sentido, eu estou mais assim, otimista com relação a isso, sabe? Que maravilha. E você, homem que está nos acompanhando, então, se o seu médico já não falar, pergunte. Então, cabe a você também perguntar para quebrar essa barreira e fazer o exame e não deixar passar. O novembro, que nem o doutor falou, é um chamado, mas pode fazer em qualquer época do ano, né? Procurar um profissional, seja um profissional da rede particular ou da rede também dos convênios, e nos postinhos que também estão super bem preparados. Sim. Hoje em dia, a atenção básica, né, ela tem todo o aparato possível para fazer uma prevenção, né? Tranquilamente, você consegue fazer uma prevenção, porque o foco nosso é fazer prevenção, tu prevenir para você não ter que remediar, não ser o custo disso tudo na tua vida vai ser muito maior se você deixar de prevenir. Prevenção é o foco. Eu acho que hoje em dia o que se fala no mundo, Brasil, no mundo inteiro, é a gente fazer prevenção. Esse é o grande foco hoje em dia. Maravilha. Doutor Nelo, muito obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais. Eu que agradeço.